a gente passa por essas dificuldades. Ô ministro, a primeira vez que o senhor foi ministro do Trabalho, um dos marcos foi a valorização do salário mínimo, né? O senhor conseguiu valorizar ele 14% na época, né? Foi um grande aumento. O senhor já pensou que dessa vez, e tem que fazer algo logo, né? Porque 2026 está aí. O senhor pode ser responsável pelo fim da escala 6x1. Imagina isso no seu nome. O senhor foi um ministro que acabou com a escala 6x1. Isso é uma parceria importante com o Congresso Nacional, né? Você tem uma jornada máxima no Brasil funcionando de 44 horas semanais e tem a escala 6x1, que é bastante cruel, em especial para as mulheres. Então, esse é um processo importante de movimento que a gente estimula as centrais, os sindicatos a continuar apoiando, brigando, se mobilizando, discutindo com os partidos de esquerda no parlamento, mas em busca de trazer também o centro, e vejo que a economia brasileira tem toda a condição de suportar uma redução da jornada máxima no Brasil, hoje 44, é plenamente possível ir para a jornada máxima de 40 horas, e nesse processo uma transição para acabar com 6x1. Então é um processo importante. De minha parte, tenho dito para os sindicatos, para os parlamentares que vêm aqui, disse isso para a Érica Hilton, disse isso para o Reginaldo Lopes, que também tem uma emenda antes, inclusive, da Érica, de redução da jornada e o fim do 6x1. Então, esse é um processo que eu espero que a economia brasileira, o empresariado brasileiro, os sindicatos, tenham bastante maturidade para a gente poder avançar e virar páginas importantes aí de conquista para os trabalhadores e melhorar as condições. Mas o senhor Uma defende... jornada estressante gera doença, especialmente psíquica. Sim. Então é importante a gente discutir bastante esse processo. Mas o senhor defende a 40 horas semanais ou a gente passar para 36 horas semanais, igual já está fazendo aí em alguns países da Europa? Eu acho que a economia brasileira, jogar toda a economia para 36 horas semanais, ela não suportaria nesse momento. Precisa a gente trabalhar com cautela para, como diz o presidente, previsibilidade. Não tem que dar previsibilidade para dar sustentabilidade. Mas ela suportaria imediatamente para 40 horas semanais e gradativamente trabalhando para chegar lá na frente a 36 horas semanais. Algum momento é possível. Alguns segmentos da economia é plenamente possível. Esses dias eu via um empresário que tem uma empresa de tecnologia dizendo que ele implantou, né, 36 horas semanais na empresa dele e está muito feliz. Os trabalhadores, ao ter uma jornada menor, aumentou a sua produtividade, aumentou a sua satisfação e sem redução de salário. Porque sempre quando fala de redução de jornada, é sem redução de salário. Sim. Não vale falar de redução de jornada, reduzir salário, que aí não é uma redução. Então, esse empresário dizia, olha, no meu segmento funcionou bem, estimulo que os meus concorrentes também o façam, estou muito feliz aqui, aumentou minha produtividade, não diminuiu o meu resultado. Então, esse é um debate que as empresas têm que olhar com muito interesse, de observar o seguinte, se nós estamos avançando tecnologicamente, né, é preciso, nessa evolução tecnológica, ser acompanhado de redução de hora física ao trabalhador, para sobrar mais tempo para ele se qualificar, se capacitar para atividade cultural, atividade do lazer com a família, que isso gera um bem-estar social, portanto, ele vai dar uma produtividade seguramente maior para quem está ali pagando. Ô ministro, mas o senhor mesmo falou, aumentou a produtividade. Então, se aumenta a produtividade, não faz muito sentido impactar na economia. Eu acredito que se aumenta a produtividade, vai ser melhor para todos os setores que adotarem 36 horas semanais. Não em todas, né? Vai aumentar a produtividade, Albertinho. Mas não em todas, né, Cabeleiro? Não é todas. Gradativamente. Assim, né? Eu sei, mas isso não é linear. Não. Isso não dá de forma linear todo o segmento da economia. Eu digo que ele não suportaria fazer de uma tacada só. Pula de 44 para 36, é um gap grande. Ela pula de 44 para 40 e gradativamente para chegar a 36. Você vai trabalhando o processo de evolução tecnológica e trabalhando o processo de ganho de produtividade. Ele não se dá numa pancada só. Então, é isso que eu acho
Nós temos só ter bom senso em relação a isso para a gente não... Você tem que ter uma adaptação até do colaborador, porque ele também tem que se adaptar, uma mão de obra especializada para, vamos pensar, se tiver essa mecanização, essa evolução, a participação do funcionário continua sendo fundamental, mas ele tem que ter vamos falar, uma lapidada, ele tem que ter um upgrade no conhecimento dele para operar tudo que vai ser preciso, né? Então não é só mudar a jornada, você tem que mudar toda a cadeia de trabalho ali dentro. Ô ministro, quando o senhor era líder sindical, o senhor chegou a mobilizar a classe operária? Já mobilizou os trabalhadores? E, ministro, imagina... Algumas boas vezes. Olha aí, olha o poder que o senhor tem nas mãos. Então, quando era líder sindical, o senhor mobilizou a classe operária. Imagina agora que o senhor é ministro do trabalho no Brasil. O senhor pode hoje mobilizar a classe operária do país inteiro e conseguir todas as conquistas. Vamos parar todos os caminhões. O senhor tem esse poder na sua mão. Vamos parar os caminhões todo o país, eu acho. Já fizeram isso uma vez, hein? Aí eu não posso substituir as lideranças sindicais. Eu brinco com eles, falo assim, vamos juntos, conto com o meu apoio, mas eles têm que fazer a parte deles. Ministro, parte dos produtos aqui no Brasil, eles ficaram mais caros, né? Durante aí, pelo menos um período aí, alguns meses atrás. E existe uma expectativa, eu vi isso, o pessoal circulando na internet, inclusive a nossa audiência lá do Geopolítica hoje pediu para perguntar para o senhor acredita que é possível baratear algumas coisas aqui no Brasil, a carne talvez, o café, alguns produtos que a gente vende para fora, será que a gente não consegue redistribuir no mercado aqui interno? Porque o Brasil, o senhor disse, né, tá procurando novos parceiros, mas será que a gente não consegue absorver aqui e os preços caírem um pouco em alguns setores aí? Vamos observar, a gente pede para o empresariado ter bastante responsabilidade nisso. Evidente que se você... vamos imaginar o suco de laranja. Em vez de jogar o suco de laranja fora, vende mais barato no mercado. Isso vale para carne, vale para qualquer produto. Agora, se a gente olhar esse período de nervosismo que passamos, de aumento dos preços, ele se deu invariavelmente no começo do ano. E teve duas razões. Uma, a sazonalidade da produção agrícola e outro, o câmbio. O câmbio, muitas vezes, acaba encarecendo. Toda vez que o dólar sobe em relação ao real, ele provoca a inflação. Toda vez que o dólar baixa em relação ao real, ele puxa a inflação para o eixo. Então, isso é um bom parâmetro para ser observado quando aumenta muito os preços. E pode observar que, muitas vezes, não tem nem muito a ver com os índices inflacionários da economia brasileira. Tem a ver com o câmbio que acaba provocando mesmo. Vamos imaginar, o que o câmbio tem a ver com os produtos agrícolas? O fertilizante. A grande parte dos fertilizantes nossos são importados. Então, assim, entra o efeito do valor cambial. Né? E é bom lembrar que, quando a Dilma foi cassada, estava em produção no Brasil duas usinas de fertilizante para ir aumentando a produção nacional. Aqui em Uberaba, né? Aqui em Uberaba. A dependência de importação. Na nossa região aqui ia receber essa ia mudar a nossa realidade no país. O seu término foi lá e nós vamos retomar de novo todo o processo de produção do nosso fertilizante no Brasil. Nós precisamos tornar autossuficiente da produção de alguns produtos para controlar os nossos preços. Eles também desmontaram toda a cadeia de estoque regulador. Então, nós perdemos a capacidade de regular os preços. Nós vamos ter que, de novo, retomar um processo de investimento, de novo de estocagem, para poder ter a regulação de preços, porque a sazonalidade ela acontece todo ano. E no começo do ano, ele tem um processo de combinação de fatores bastante problemático. É onde dá as enchentes, tá certo? A maioria das enchentes, é onde dá a área que desliza, deslizamento, e também é o momento que tem o preço do pagamento do IPTU, o pagamento do IPVA, o pagamento do material escolar das crianças, é onde tem uma combinação de fatores que o nosso humor piora, de maneira geral, da população. Sim.
Então, nós precisamos de retomar todo um processo que já tivemos no passado, infelizmente, no Brasil, que foi destruído. Foi destruído pós-governo da presidenta Dilma. Foi esses anos nefastos da economia brasileira e que tirou toda a nossa condição, que nós vamos, de novo, ter que reconstruir muitas coisas que foram destruídas nesse período. Tá. Ô, ministro, eu tenho visto aí, e bem latente mesmo, a queda de braço dentro do próprio governo, por causa do IOF. Teve um estudo para que a gente entendesse o que era o impacto real disso nos trabalhadores, que geralmente quando a gente fala de qualquer novo imposto, taxa, quem acaba sendo sacrificado com maior crueldade é a base, que é bem o trabalhador. Esse IOF teve um estudo para entender o que ia impactar na vida dos trabalhadores aqui? Veja, tem a combinação de dois fatores aí. Você tem IOF que, de fato, ele não é recomendável para ser arrecadatório, mas é importante lembrar que o Congresso Nacional gerou despesa e segurou as receitas. Então, o IOF é para fechar a conta do orçamento. Uhum. Mas fechando a conta do orçamento, implantando a isenção do imposto de renda até R$5.000, ou seja, a grande camada de trabalhadores está totalmente protegida nesse processo. Então, o IOF vem para garantir que a gente dê conta de fazer a isenção do imposto de renda até R$5.000. Então, compensando, assim, em larga escala, a grande massa de trabalhadores. Então, precisa ter essa compreensão. E quem movimenta muito, evidentemente, que vai ser sacrificado com o IOF, mas e também com os 10% que nós queremos aumentar dos impostos para os 141 mil bilionários brasileiros. Então, isso é para equacionar um processo de equilíbrio para o conjunto da sociedade brasileira. Boa. Só porque você falou dos bilionários aí, como que você vê, por exemplo, eu não vejo, agora a gente vai ter, né, no imposto de renda aí talvez até R$5.000, mas eu vejo grandes benefícios, né, perdões bilionários para grandes empresas, né? Não seria melhor redistribuir esses valores aí, receber isso e redistribuir isso como, vamos falar, benefícios para o médio empreendedor, para o pequeno, para o MEI, que a gente está vendo também uma pejotização enorme dentro do país, então muita gente está começando a trabalhar por conta, incentivar essa galera aí, em vez de beneficiar um ou outro gigantesco do mercado. Não dá para cobrar isso aí junto com o governo, não? Opa, isso aí a gente não quer, não. Mas se você... É o que nós desejamos. Você tem observado os debates da desoneração de folha de pagamento. Nós tentamos acabar com a desoneração, o Congresso não permitiu. Então, nós também temos que chamar a responsabilidade do povo trabalhador, do povo brasileiro. Se ele não quer isso, ele tem que observar quem ele votou na eleição passada e trocar o seu voto na eleição futura. Boa. Porque é isso que muitas vezes determina, não é somente a vontade do governo. Nós tentamos tirar a desoneração, nós já tentamos, lá no governo Dilma, fazer a reforma tributária para cobrar dos de cima, e não passou onde? No Congresso Nacional. Quem elege os deputados e senadores? Eu costumo brincar que não é Espírito Santo, são cidadãos e cidadãs brasileiros que elegem. Ou mesmo aquele que fala assim, eu não sou responsável porque eu não votei ninguém. É responsável sim, porque o seu voto poderia ter mudado essa relação. Com certeza. Então é o seguinte, cada cidadão e cidadã do nosso país tem que fazer uma análise, uma boa reflexão e um bom balanço de como ele tem participado do processo democrático do país. Se ele não vota, ele tem sido grande responsável por essa tragédia também. E se ele votou errado, ele tem que corrigir o seu voto. Então, pega lá, né, como tem votado cada deputado e deputada, cada senador e senadora no Congresso Nacional, no seu estado, na Assembleia Legislativa, na sua cidade, o vereador e vereadora, para observar, eu estou votando conforme eu penso, eu estou sendo levado a votar contra meu interesse. Então, acho que esse é um bom debate que vocês poderiam estimular aí com as lideranças aí para debater esse assunto. Boa. Ô, ministro, eu sei que seu tempo está corrido e antes da gente falar tchau pro senhor, eu queria fazer só 2 perguntas rapidinhas, e inclusive uma está vinculada a isso aí do Congresso Nacional, né? Como
Se a gente não conseguir emplacar o fim da escala 6x1 no Brasil, porque eu sei que, igual o senhor falou, depende do Congresso Nacional, o senhor seria a favor da gente colocar a escala 6x1 dentro do Congresso e dentro do Senado? Eu acho que ia ser um legal, assim. Eu ia ficar satisfeito pra caramba. Fantástico. Isso, né? Já tem proposta já? Se eles trabalhassem 5 dias na semana, já estava bom. já teve aquele discurso desse lado. Se não pode, o povo, vamos fazer aqui também. E agora tem gente que fala o seguinte: quanto mais eles trabalham, pior é para o povo. Também tem essa piada que você coloca. Vixe Maria, meu Deus. Quanto mais eles trabalham, não é bom. Né? O dia que não comparece é bom, né? Eu acho que, assim, brincadeiras à parte, diz quando no recesso que eles não evita de fazer bobagem. Mas tudo muita gozação, muita brincadeira. Agora, de fato, assim, é preciso que a população cobre responsabilidade do Congresso. Né? Assim, pensar a redução da jornada máxima é um bom caminho para acabar com a 6x1. Você tem muitas categorias que, quando implantou as 40 horas semanais, eliminou 6x1 e buscou fazer outras grades de horário. Né? Agora, chamar a atenção do empresariado, que não precisa ficar preocupado se acabar com a 6x1, a sua empresa vai ter prejuízo de horário de trabalho. É preciso ter consciência que tem atividade econômica que precisa funcionar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. E somente uma boa negociação coletiva dá conta de encontrar as grades de horários respeitando não ter 6x1. É plenamente possível construir grades assim e respeitar o direito, especialmente da mulher, do jovem, que está rechaçando esse tipo de jornada de trabalho. Sensacional. E seguramente é possível ter preservação das atividades econômicas e respeitando o direito individual das pessoas. Ô, ministro, e a última, mandaram um superchat aqui, a Comissão dos Aprovados, a FT. Ministro, os aprovados 2024 agradecem seu empenho na convocação do cadastro de reserva da FT. Sabemos que o país pode ir além na proteção dos direitos trabalhistas. A sociedade precisa. O Brasil agradece. Convoca todos da FT. A FT são fiscais do trabalho, né? Existe um grupo para ser convocado. O senhor vai conseguir convocar esse grupo? Veja, só para explicar a todos os nossos internautas aí do que se passa. Nós fizemos o maior concurso dos agentes fiscais do trabalho da história do Brasil. 900 vagas. Aberto 900 vagas. Quando você abre 900 vagas, você chama 900 vagas. Então, nós estamos chamando 900 aprovados, já fizeram os cursos complementares, inclusive. Né? Em setembro, nós devemos estar internalizando todos eles para começar a trabalhar, reforçar a nossa fiscalização para o bem cumprimento por parte das empresas dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A partir daí, você abre um debate orçamentário para busca de chamar e repondo, inclusive, o que já foi o Ministério do Trabalho no passado, da quantidade. Mas isso é preciso estar lá no orçamento, lá, que não é definição do Ministério do Trabalho. Se dependesse de mim, eu chamava 1.800 agora e não 900. Eles sabem disso, toda vez que o grupo que me cerca nos lugares, tal, pergunta, eu falo. Se dependesse de mim, eu chamava 1.800, não é 900. Mas o que a lei orçamentária e a lei do concurso me autoriza a chamar 900 agora. Para o ano que vem, nós vamos buscar criar as condições de chamar mais gente. Mas isso não está dado. E é isso que eles querem, essa resposta que eles estão pedindo e essa resposta, essa pergunta que ele endereçou a vocês para me fazer. Uhum. Mas ainda isso não está dado. Evidentemente que isso é uma luta, eles estimulam que eles continuem falando com os parlamentares, né, com a ministra Esther, né, que é da MGI, que é a titular para organizar esse processo, para que a gente crie condições do ano que vem chamar mais auditores para poder